parte 2 da constelação familiar sistêmica. Nós já introduzimos esse assunto e agora nós queremos conversar um pouquinho mais, até para você saber como é e como se faz. Mas na introdução eu quero deixar aqui um resgate da informação que a gente passou lá no outro vídeo, que nós estamos falando de uma ferramenta terapêutica. E é uma terapia que tem o propósito de liberar o indivíduo de seus medos, carências, destinos difíceis, traumas e enfermidades e relações problemáticas. E isso através de um olhar que cura e então termos forças e consciência para seguir nessa próxima etapa. Entendeu o que eu falei? Nós vamos explicar de novo. E fica aí porque Fala Inês está no ar. Trago de volta a consteladora super profissional que é a Elizabeth. Beth, tudo bem aí? Tudo bem aqui. Conta aonde é que você trabalha, onde você atende. Eu faço minhas constelações, meu workshop de constelação lá em Campinas. Em Campinas. Em Campinas. Você tem uma regularidade? Às quartas à noite. Isso já tem um ano. Fechamos esse ciclo de um ano. Constelações todas as quartas. Pegou assim, bem gostoso. A pessoa sabe, se quiser assistir, participar de uma constelação, ajudar, apoiar, conhecer uma constelação familiar. Às quartas à noite da Elizabeth Farias tem constelação lá pertinho ali da Lagoa do Taquaral. Eu vou deixar o endereço aqui da Elizabeth e até as mídias sociais dela para que vocês acompanhem. E eu quero falar assim, Beth, eu já constelei. E eu valorizo muito a informação da minha vida que vem de vários pontos. Já usufruiu desse benefício. Mas eu sou casada com um engenheiro civil, que é a pessoa mais cética que você pode conhecer nessa vida. Então, para quem não conhece o assunto, para quem nunca ouviu falar, não teve contato, ou para quem não acredita, como é que a gente pode tratar essa pessoa? Como é que pode trazer uma informação ao vivo e a cores para ela? Eu encontrei algumas pessoas assim, né, que faz essa pergunta pra gente e com aquele olhar duvidoso quando a gente explica dentro do possível, né, porque constelação realmente 100% não é explicável, né, você explicar a pessoa, nossa, eu compreendi, eu entendi, eu sei o que é. Eu convido a vivenciar, né. Você não acredita, não sabe o que é cético, você não aceita meu convite de vivenciar uma constelação e depois a gente volta a conversar? Às vezes eu consigo dessa maneira que a pessoa vá assistir a constelação, que a gente chama de assistir, apoiar ou ser representante de um grupo de constelação familiar. Não é um compromisso que você tem que ir várias vezes, não é um processo terapêutico, encontro. É uma vez que você vai conhecer uma constelação. É um contato com o Se assunto. você quiser voltar outras vezes, você fique à vontade. Então é por isso também que fique à vontade. Ah, mas eu vou ter que ir várias vezes? Não, você pode ir uma vez só. Você vai conhecer a constelação uma vez só. Esse primeiro contato, ela consegue ter uma outra percepção do que é isso? Consegue. Por isso, né? A constelação é vivencial. Então, nós vamos agora explicar exatamente como é essa abordagem, o que é você constelar. Né? E do que eu já fiz, que eu posso até te estimular a colocar, eu levo uma questão, eu tenho uma pergunta, né? Às vezes pode ser, normalmente é uma de cada vez. Então eu quero buscar respostas a respeito de um assunto. E é a pergunta-chave. Que a gente chama de tema. Levar um tema. Eu levo um tema para a constelação. Para a constelação. E neste tema eu tenho a representação da familiar deste tema, que esse tema envolve, né? E agora você conta o resto. Então nós estamos falando de um grupo de pessoas, eu levei meu tema, e o que acontece a partir daí? Essa é a possibilidade de constelação em grupo, né? Que é o que eu prefiro e é o que eu realmente conduzo, o que eu escolhi para fazer na minha vida. Quando a pessoa, que a gente chama de constelando, traz um tema, como você falou, algo que está afligindo, algum conflito, alguma dor que está trazendo e que está pertinente na vida da pessoa, falou isso vem acontecendo e depois acontece de novo, eu acho que passou, depois acontece de novo. Eu falei, isso é bem sistêmico, né? A gente abre esse campo sistêmico familiar através deste grupo de representantes
que a pessoa vai escolher dentro do tema. Se for da família de origem, por exemplo, é um tema da família de origem, meus pais, meus irmãos, ou eu sou filha única, eu sou filho único, a gente vai abrir esse campo e vai trazer o pai e a mãe, representantes para representar o pai, a mãe, a pessoa que está constelando e o que ele trouxe. Se é um sentimento, se é uma área da vida, se é alguma dificuldade, se é algo que ele está patinando, a prosperidade, enfim, os temas são infinitos. E através desses representantes, isso que a gente chama de facilitadora ou condutora desse sistema, a gente vai seguindo fenomenologicamente o que vai acontecendo nos movimentos desses representantes. Por isso que é muito vivencial. Nossa, mas como é isso? A gente tem que estar presente totalmente. Tem que viver, né? Tem que viver. Eu não consigo exemplificar ou não relembrar o que eu vivi. Que eu, inclusive, eu levei um tema que não tinha a ver com o que apareceu. Com o que foi mostrado. Com o que foi mostrado. Aqui até posso contar para vocês, porque não foi nada, mas eu tive um aborto que foi o meu quarto filho. E tive numa época da minha vida em que era super... Eu estava com uma criança doente, a caçula, e o aborto aconteceu e passou e a gente não falava nada sobre isso. E eu fui constelar outra coisa. E de repente, uma pessoa representou o que eu não entendi o que era, parecia um gato miando, um gato chorando, e na condução, na continuidade, mostrou o que era. Foi a criança que eu perdi e que eu nem lembrava, nem tomei como nada, não é inconsciente. Ela queria ser reconhecida porque ela existiu. Isso que a pessoa precisa ter uma consciência, isso precisa estar consciente, não entrar na culpa. Porque muitas pessoas entram na culpa. Nossa, eu sou culpada, eu não lembrava. Não é esse, não é esse. Não me senti nada incluir, mas tem gente que às vezes fica nessa culpa. E olha, qual foi o resultado de tudo isso? Eu entender que hoje, quando eu falo que eu tive 4 filhos e criei 3, porque um não ficou. Eu não sei contar para vocês, porque isso a gente sente, mas as coisas que eu nem fui buscar essa resposta, eu nem sabia, nem falava disso. Exatamente. Isso apareceu, eu não tinha contado para ninguém. Foi difícil a gente identificar o que era, o sofrimento daquele ser. Isso que eu chamo de sabedoria sistêmica. A sabedoria, ela mostra aonde está o nó. E é interessante, esse nó que eu nem contabilizava para mim, ele hoje, gente, e foi tão automático, né? O que é legal da gente falar é como eu respondi para isso também. Exatamente. Porque eu me senti gratificada de ter percebido como eu posso incluir essa criança que não chegou, mas que ela existiu na minha vida, ela foi muito importante. Faz parte, pertence. Isso. A minha filha caçula não é a caçula, a caçula é aquele que não vingou. Exato. Entendeu? Ela é a terceira. É a terceira. Então a gente começa a colocar uma ordem lugar nas coisas. A ordem do amor. Isso, a ordem do amor. As ordens do amor. E olha, eu tô aqui falando com você, eu jamais pensei que eu contaria isso, muito menos em público, né? Mas eu quero transmitir enfatizar isso. A importância, o que é o que eu tô querendo passar, de falar da constelação familiar sistêmica. De quanto é benéfico. De quanto é benéfico sábia. E assim, o canal de luz que se abriu para essa parte. Se eu for constelar hoje, eu posso levar outros temas. Porque esse tema para mim, e eu sinto um amor no coração para falar dessa criança, porque ela existiu. Isso é a consciência, isso é trazer para a consciência e manter na consciência. Saiu do inconsciente, veio para a consciência. É a tarefa que eu sempre digo para quem constela comigo, você tem uma tarefa pós-constelação. Isso que veio para a consciência, você vai manter na sua consciência, você vai incluir, né? Você vai colocar dentro do teu sistema a partir de agora, pronto. E eu não soube exemplificar melhor do que contar meu caso, que a gente nem tinha combinado isso e não era a intenção. Mas eu me sinto honrada de ter gerado essa criança que eu não conheci. Eu me sinto muito honrada. É exatamente isso. É esse o sentimento. Pois é. É esse sentimento. Eu acho que a gente pode, através dessa minha colocação, né, que eu acabei entrando aqui, falar de trazer um tema, de fazer esse exercício com o grupo, de entender o que aparece, ou o que eu fui buscar, ou até o que eu não fui buscar. Da maneira como foi mostrado. Isso. Porque às vezes não é como a gente quer. Da tarefa que eu levo para isso, às vezes a pessoa vai com uma perspectiva,
e esperando algo. A constelação não é isso, é fenomenológico, o que é mostrado aqui e agora. Você vê, foi mostrado uma outra coisa, mas algo que você foi buscar foi liberado, através do que foi mostrado. Exatamente. É o caso do quadro com o nome do fundador de uma empresa que não constava. Olha que como simples. fluiu aquilo. Como liberou. Não, liberou e assim, é o que você faz depois e é tão simples, né? Simples, é sempre simples, o Bert fala. Sempre simples. É sempre simples. Sempre simples. A gente vai pro mais difícil. Você viu que eu já me empolguei aqui, né? Porque eu fico emocionada de falar sobre isso, né? A gente... Não tem como não. Pois é. E ali, eu só queria que você colocasse agora o que é você fazer uma constelação em grupo ou individual, se existe isso. Sim, existe sim. As duas possibilidades. Eu falo que tem 3 maneiras de você participar de constelação. Ou você ser representante, né? Você ser apoiador, você ser observador, conhecer a constelação quando ela for em grupo, que é a pessoa trazer um tema, como eu disse, e a gente ter um grupo de 10, 12 pessoas, pelo menos, para representar este tema que a pessoa trouxe. Isso é uma constelação em grupo. E você pode fazer individual, que é entre o terapeuta e o constelano dentro de um consultório fechado, que pode trabalhar com bonecos, que tem bastante, pode trabalhar com pedras, representando este tema que a pessoa trouxe. Por exemplo, se forem pessoas, vai ser, eu vou escolher você vai ser meu pai e minha mãe. Se for pedra, se for bonequinhos, ela vai colocar ali em cada pedra, em cada bonequinho, o pai, a mãe, o avô, aquilo que a constelação mostrar que o terapeuta estiver conduzindo, né? Essa é a individual. É eu, o terapeuta e aquele movimento de bonecos, objetos, de pedras, de objetos, às vezes fazem com folhas. E tem a constelação em grupo, que ao invés de colocar nos bonecos e nas pedras, eu vou escolher pessoas para representar membros da minha família, ou da minha empresa, ou de alguma situação que eu estiver levando. É isso que eu quero destacar aqui, o que a gente está falando do que são os representantes, que sejam as outras pessoas, que sejam outros objetos que se escolha, né? Isso. É representar os membros da sua família, como foi o meu caso. Existia um ponto que meu olhar sempre se dirigia para lá, o da consteladora também sempre se dirigia, escolher uma pessoa que ficou naquele ponto. Nesse ponto. E essa pessoa, ela fez os barulhos e voltou em estado fetal, ficou toda encolhida. De um bebê. E aí custou para entender o que era, porque não era o meu tema, né? Não era o seu tema. Quando a gente descortinou quem era aquele ser humano, isso, que deu a compreensão aí, mas você não perdeu um filho? Não, eu tive um aborto. Aí a coisa surgiu. E aí realmente, é a liberação do tema que você trouxe. Justamente. E sempre uma coisa que comentam, o que você faz com essa informação? E o que é importante, eu ali naquela hora, eu entendi o que era, mas na hora. Mas eu sei que às vezes pessoas levam tempo. Não é na hora. A sua constelação, ela pode refletir períodos depois, dias, semanas, horas, né? Anos depois. Alguma coisa que surge que você fala, nossa, tem a ver com aquilo. E tem gente, muitas vezes, por exemplo, você na hora já fez uma reconexão, já deu aquele encontro e já incluiu no teu coração. Não teve dificuldade. Não. Por exemplo, uma outra pessoa olha aquilo, mas guardou tanto, doeu tanto, enfim, os motivos são vários. E ela precisa de um tempo para fazer esse movimento. E isso tem que ser respeitado e isso é mostrado. Durante a constelação é mostrado. A pessoa não consegue naquele momento, o representante mesmo, eu ainda preciso de um tempo. E esse tempo precisa ser respeitado. Então, tem um momento de parar a constelação, que também é um respeito. Ah, mas aqui realmente não resolveu. Este é o ponto e precisa-se de um tempo para essa pessoa incluir essa criança. E está tudo certo. Tudo tem que ser respeitado do jeito que é, sem julgamentos. E eu posso falar que eu fiz a minha constelação e uma pessoa que esteja numa terapia convencional ou que sinta que precisa dar continuidade, ele dá continuidade no paralelo com o terapeuta, porque as coisas podem começar a surgir, né? Com tanta ênfase que a pessoa às vezes não consegue dar conta. Né? Esse acompanhamento terapêutico não precisa parar e nem deve. Ou ele já vem sendo um acompanhamento terapêutico e é conduzido e é indicado uma constelação familiar que vai dar um passo nesse tratamento e ele dá continuidade. Ou às vezes ele nem vem de um tratamento, mas ele faz uma constelação e precisa de um acompanhamento terapêutico.
Tudo tem que ser incluído. Tudo une. Tudo junto, realmente pelo benefício do indivíduo. Do indivíduo. É pela qualidade de vida, pela melhoria dele. Pela melhoria. Eu posso dizer assim, que as coisas que a constelação, ela vai abrindo, posso usar o termo abrindo? Pode. Elas sempre se referem ao que, no mínimo, ao que existiu. Exatamente. Não tem informações adicionais que sejam sugestões, são fatos das famílias. São. Isso. Vou te dar um exemplo da minha pergunta. Eu tenho, eu considero, não é meu caso, mas eu vou dar um exemplo. A pessoa considera que a avó dela é a Dona Maria. E ela sempre chamou de avó, de avó, de avó, de avó, de avó. O que ela não sabe é que a Dona Maria casou com o avô dela depois que a verdadeira avó faleceu, isso, por exemplo, e assumiu a criação das crianças. Então, a família não comenta isso, porque nem faz parte comentar, nem tem necessidade. Mas a gente está excluindo a verdadeira avó, isso, que é a falecida. Então, vou pensar, essa pessoa faleceu, a Dona Conceição, a Maria casou com o meu avô, e criou a minha mãe, todos os meus tios, tudo mais. E a minha avó. E como foi, e sempre foi minha avó, aquela pessoa maravilhosa. Eu estou dando um exemplo que não é o que me aconteceu. Sim. Enquanto a gente não reconhecer o pertencimento dessa Dona Conceição aqui, vai faltar luz, um alinhamento em toda essa família. Algum membro dessa família, como diz o Bert Helling, vai ser um buscador. Vai trazer um sintoma dessa exclusão. Que é sentir falta de alguma coisa, algum buraco, alguma coisa. Em alguma área da vida, ou na saúde, né? Como a diabetes, como a pressão alta. Não precisa nem ser algo tão... Às vezes pensa em doença. Não, existe, por exemplo, uma diabetes. Uma sensação estranha. Que é emocional. Uma sensação de não pertencer. Eu sento na mesa com a minha família, eu amo a minha família, todos me amam, mas eu me sinto fora dessa família. Eu não me sinto alguma coisa. Quantas pessoas vêm com esse tema? Está representando essa avó que foi excluída. Que foi excluída mesmo, sem maldade nenhuma. E a gente não nenhuma. precisa ir tão longe. Por exemplo, primeiro casamento. É verdade, tem que pertencer primeiro casamento. Eu tive um primeiro casamento. Tive filhos ou não tive filhos? Independe. Meu marido e minha esposa, nos divorciamos. Eu vou ter um segundo marido, eu vou ter uma segunda esposa. E aí eu excluo totalmente esse meu primeiro relacionamento, esse primeiro casamento. Algo nessa relação vai ser mostrado de alguma maneira por essa exclusão. Porque algumas vezes acontece, né, de um marido, por exemplo, casa com ela teve um primeiro marido, aí ela se separou, ele se casa e ele quer que ela esqueça, né, aquela coisa de ciúmes, ego, enfim, nós somos seres humanos, né? E aí ela exclui esse primeiro marido da vida dela. Algo aqui nessa relação vai ser mostrado para incluir esse primeiro marido. Ele veio primeiro, ele veio antes e você é meu segundo marido. Ou por então ter uma possibilidade disso tropeçar e não ser bom. E não ser bom. Sempre que você exclui, não existiu. Não quero que você fale, não quero, não existiu. Não tem um passado, é o que eu falei, né, do nosso finalzinho ali. Você só vai conseguir flertar com o futuro e viver um presente inteiramente quando você liberar o passado olhando para ele. Do jeito que ele é. Gente, ó. A gente podia terminar amanhã falando aqui, mas não podemos, porque a gente tem que ter um time. Elizabeth, eu posso combinar com você que em algum momento eu estarei pessoalmente lá onde no seu encontro, e eu vou fazer uma gravação que eu vou mostrar o que é o encontro. O que é esse grupo? O que é esse grupo e um pouquinho de como isso se movimenta. Essa energia pode ser. Essa energia? Pode ser. Porque senão a gente não termina aqui e não queremos que fique nem assim... nenhuma vontade de buscar a resposta, tá? Não entendeu alguma coisa ou quer saber um pouquinho mais, coloca que você me ajuda a responder. Ajudo, com o maior prazer. Senão, gente, tem hora que eu nem dou conta de responder. Com o maior prazer. Não, maior prazer. Estou inteiramente à disposição. Isso. E eu vou pessoalmente fazer uma cobertura de um momento em que você vivencial. Vivencial. Isso mesmo. Porque aí você consegue entender o que a gente fala do grupo, um pouquinho mais. Das emoções, do sentimento, daquela coisa que é só quem está fazendo que entende. Fenomenológica. Fenomenológica. Valeu, né? Eu vou deixar um beijo no seu coração, vou te pedir, compartilha, se inscreve se você não está inscrita, deixa os temas que você quer que a gente converse, like,
Começa com o like, porque isso faz bem pra gente. E vou deixar pra Beth encerrar de novo, porque eu sei que ela quer dar uma mensagem direto no seu coração. Beijo enorme, te vejo na próxima. Tem uma frase do Bert Hellinger que eu amo muito, até me emociona, assim, até me dá uma borboleta no estômago. A vida te trata como você trata a sua mãe. E o mundo te trata como você trata o seu pai. Então fecha um pouquinho os olhos e veja como é que você está tratando o seu pai e a sua mãe. Seja eles estando aqui neste plano ou não, né? Cada parte deles, 50% de cada um, está dentro de nós. Dá uma olhadinha como é que você está tratando essas partes, viu? Uau. Um grande abraço e muita gratidão a todos.